A Escola Bíblica está de novo consigo. Este é um novo programa que temos quer no Hope Channel Portugal, quer também na Rádio RCS. É um programa onde nós diariamente abrimos a Palavra de Deus e procuramos descobrir as coisas belas e as coisas boas que Deus nos deixou e que podem fazer toda a diferença na nossa vida. Diariamente tenho comigo o pastor Pedro Esteves, é ele que no fundo nos dá algumas dicas importantes que nós podemos retirar da Palavra de Deus e por isso mesmo eu agradeço ao Pedro por estar connosco. Pedro, nós temos, digamos que, uma sequência de itens neste programa. Começamos sempre pelo sumário e por isso eu pergunto qual é o sumário de hoje. O sumário de hoje é uma maravilha de ser dito e pensado, muito simples. É o de que a graça de Deus, ela não deixa ninguém de fora. Saulo, que estamos a estudar, é um exemplo magnífico desta grande verdade. Isso seria muito bom e importante, talvez, nós podermos ver o que a Bíblia tem para nos dizer sobre a graça do próprio Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia e podemos olhar e ver o que ela diz. Diz que, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Isto está escrito em Atos capítulo 9, versículos 4 e 5. E é muito interessante ver que realmente Saulo aparece aqui, digamos, neste quadro, o Senhor Jesus também. Eu iria perguntar-te, Deus não tinha outro homem? Porque se fosse nos dias de hoje, se calhar nós teríamos aqui uma revolta grande. Deus não tinha outro homem? Tinha mesmo que ser, digamos que, este perseguidor de crentes para Deus poder usar? Esta escolha da parte de Deus, se analisarmos ponto por ponto, a próxima rubrica que vamos aqui explorar, mostra-nos claramente a ideia de que, como dizias, é uma escolha difícil de entender de uma perspectiva humana, mas ela só se compreende num contexto. E esse contexto, eu diria que é talvez um dos temas base da Bíblia, e em particular do Novo Testamento, que é a graça de Deus. A graça de Deus não é simplesmente a ideia de que Deus é tão bondoso ou tão bonzinho que não liga nada para o que as pessoas fazem, não se preocupa, esquece facilmente o erro. A graça de Deus é, felizmente, tão grande quanto o nome indica, mas muito mais profunda e complexa do que essa ideia de um Deus meramente que tem pena. Tem grandes desafios por dentro, não é? Porque este é um grande desafio, ir escolher um perseguidor. Sem dúvida. A ideia que eu quero explorar aqui é de que a graça de Deus, o ponto de partida da graça de Deus enquanto um favor divino, é de que ela não se merece. Por isso, nós quando olhamos para a escolha de Deus numa pessoa com o perfil de Saulo, humanamente falando, como dizíamos há pouco, dizemos não é justo, como às vezes dizemos em algumas escolhas, se calhar que assistimos, sejam políticas, sejam pessoais, nós podemos dizer não é justo que aquela pessoa tenha sido escolhida e não tenha sido eu, por exemplo. Se no meu trabalho me sinto, acho que um colega foi, por exemplo, promovido e se calhar eu acho que me dediquei mais. No contexto da graça divina, o merecimento, a causa própria não estão incluídas. Porquê? Porque se fosse assim, não era graça, era justiça. Que é isso que distingue a graça da justiça. A justiça é que é dar à pessoa o que ela merece. Portanto, se ela merece uma coisa boa, recebe uma coisa boa. Se merece má, recebe uma coisa má. A graça divina, ela opera num contexto em que Deus não atentou exatamente ao merecimento humano. Deus, como dizíamos no programa anterior, com o seu olhar que consegue ir muito mais além e concede essa graça como o ponto de partida para a pessoa vir a ser aquilo que ela tem o potencial para ser. Portanto, a graça de Deus não se concentra no que a pessoa é no momento ou até no que ela fez. A graça de Deus concentra-se no que a pessoa pode vir a ser quando Deus a transformar. Ou seja, a graça de Deus ela é extensível a todos, mas nem todos a conseguem alcançar. Exatamente, porque muitos não se deixariam tocar por ela. Mas aqueles que estão disponíveis para ela é atuante. O que é certo é que aqui em Paulo ou em Saulo isso aconteceu. Portanto, isso acontece porque Deus estava atento e sabia perfeitamente esse contexto. Mas realmente, permite-me acrescentar aqui ainda 2 versículos que eu vou ler diretamente aqui na minha Bíblia, em Atos, no capítulo 9, logo no início, quase para complicar ainda mais a pergunta que tu fizeste. A verdade é que o texto que introduz este processo, este caminho para Damasco, no qual Deus vai chamar, através de Jesus Cristo, vai fazer este chamado a Saulo,
esta história começa dizendo que Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor e que dirigiu-se mesmo ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para ir a Damasco, às sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Era um homem determinado. Portanto, é impressionante que a determinação deste homem em perseguir os cristãos vai ser precisamente nesse contexto no qual Jesus Cristo lhe vai aparecer. Isto mostra-nos o quê? Que a intervenção de Deus, ela aconteceu no momento em que ele estava em ação na perseguição aos cristãos. Isto como que a razão pela qual eu coloco este ponto como um dos pontos-chave de reflexão é porque ele ainda nos ajuda a perceber a dimensão da graça de Deus. Eu vou exemplificar isto. Talvez se a história, a narrativa fosse que Saulo estava em casa, à noite, e meditou durante as coisas que fez naquele dia, e talvez teve ali um momento de arrependimento em que tenha dito, será que é justo o que eu estou a fazer a perseguir estas pessoas? E nesse momento, vamos dizer assim, em que ele abriu um pouco a porta, então Jesus aproveitou. Um momento de hesitação. De fraqueza, diríamos, nas suas convicções. Mas o que nós percebemos foi exatamente o contrário. É no momento de maior ímpeto persecutório contra os cristãos que Jesus lhe vai aparecer. Já no caminho. No caminho, depois de obter essas tais cartas, neste caso não eram cartas de recomendação, era o contrário, não é? Eram cartas de ataque, de autorização para fazer o mal de forma legal. Mas isto vem dar, digamos, vem exponenciar a ideia de que Deus vai intervir precisamente no momento mais tremendo da experiência de Saulo, precisamente, eu acredito, com o objetivo de confrontar Saulo com o que ele estava a fazer. Como é que nós podemos, aprendendo, fazendo, pôr isto em prática? Porque, no fundo, nós estamos a ver aqui a vida de um homem determinado em perseguir os cristãos e Deus vai intervir no meio do seu caminho. Sem dúvida. Percurso. Quando Deus tem essa intervenção na pessoa de Jesus Cristo, como lemos, e o chama e pergunta por que me persegues, é interessante notar que no versículo 6, que não lemos há pouco, diz o texto que o apóstolo Paulo tremeu e disse, Senhor, o que queres que eu faça? Eu creio que esta... A voz era-lhe familiar. Esta voz... Há aqui qualquer coisa que me parece muito relevante. Por um lado, esta compreensão que ele teve imediata, à luz desta expressão, Senhor, curioso, esta expressão de autoridade. É como que a reconhecer a autoridade a este que lhe apareceu. E por outro lado, a expressão Senhor revela este reconhecimento e autoridade, mas depois a pergunta ou a disponibilidade, o que queres que eu te faça, revela-nos talvez a verdade escondida sobre Saulo, até aqui na história, que agora como que se revela neste questionamento, nesta afirmação de Saulo, que é o facto de estamos diante de um homem que na verdade era temente a Deus. Porque o que é uma pessoa temente a Deus? É a pessoa que está disponível à voz de Deus. A pessoa temente não é a que tem medo de Deus, é a que está disponível para ser coerente com aquilo que acredita. Esse é o homem temente, o homem que é pio, ou que vive com piedade diante do seu Senhor. Ora, nós compreendemos então nesta fase de uma maneira mais clara do que nunca, que mesmo se as convicções e o zelo de Paulo estavam mal direcionados, na verdade tratava-se de um homem temente. Essa é a parte prática para a nossa vida, não? Por isso, se nós agora fizermos essa aplicação, como é que nós podemos aprender fazendo nós, olhando para esta história e este momento na vida de Saulo, eu, na verdade, Jorge, teria um desafio para ti, é o mesmo que eu coloco na minha vida, e é o desafio que eu lanço neste momento para quem nos vê ou ouve nesta escola bíblica. Nós temos que estar conscientes de que seguramente Deus também na nossa vida nos apareceu em algum momento. Eu desafio mesmo aqueles que nos ouvem e veem, quem sabe neste momento recordarem algum momento especial na vossa vida em que tiveram a percepção clara de que Deus esteve presente. Talvez Ele não tenha aparecido com uma voz audível ou num foco de luz como foi a Saulo, mas seguramente Deus já se manifestou na vida de nós muitas vezes e de muitas maneiras. E o meu apelo, o meu desafio prático para todos nós é que busquemos ter mais momentos como esse. Lembremos-nos de quais foram as condições em que estávamos para que Deus nos tivesse aparecido e nós tivéssemos percebido a sua presença e busquemos diariamente o encontro profundo com Ele.
A Escola Bíblica é o seu programa diário onde você pode aprender mais sobre Jesus. Já sabe, estamos aqui diariamente no Hope Channel Portugal e também na Rádio RCS. Contamos consigo amanhã, neste mesmo horário, aqui na Escola Bíblica.